Gente, hoje eu decidi que eu vou criar um SaaS e eu vou fazer isso em 5 dias. Mas como? Bom, o SaaS é a nova grande moda dos gurus da internet. Até o Ruiter tá vendendo curso de como fazer SaaS, né? Inclusive foi até o último grande lançamento dele. Bom, todo grande hype tem vários gurus, pessoas querendo te vender muita coisa e muitas promessas irreais. Mas tem também aquela pequena parte que funciona, aquele núcleo que originou tudo isso, a parte real do hype. Então aqui eu não vou te mostrar um mundo mágico cheio de promessas. Eu vou te mostrar a minha trajetória de um dev comum criando seu primeiro SaaS em 5 dias e quem sabe ganhando um dinheiro com isso. E para quem não sabe o que é um SaaS, é Software as a Service, que é basicamente um serviço aí que eu consigo vender pela internet ou por um site, por exemplo, de uma forma que eu consiga escalar muito. E nesse caso eu vou fazer um micro SaaS, que é um SaaS bem pequeno, né? Nesse caso eu vou fazer em 5 dias, né? Como surgiu a ideia do meu SaaS? Bom, faz algum tempo, alguns meses, que eu tô gastando bastante dinheiro e o maior problema é que eu não tô sabendo com o que eu tô gastando meu dinheiro. Eu não sei se é muito em restaurantes que eu tô saindo bastante com os meus amigos recentemente, ou se eu tô gastando muito com móveis recentemente, inclusive, ó, tem um monte de caixa aqui, ó, que chegou, que eu tenho que abrir ainda, ou se eu ando comprando muito curso, enfim, eu não sei com o que eu tô gastando tanto dinheiro. Então, eu precisava organizar a minha vida financeira, e eu andava fazendo isso através de planilhas, né? E eu fiz isso por alguns meses, eu até cheguei a mostrar aí no meu canal uma vez quando eu tava mostrando a minha vida financeira para vocês, mas eu percebi que isso dá muito trabalho, né? Todo mês, lá toda semana, na verdade, eu tenho que ficar entrando, colocando exatamente o que eu gastei, porque a principal coisa que eu queria saber era com o que eu tava gastando, né? Então toda semana eu tinha que ficar lá colocando, mexendo nessa planilha de novo. E isso até funcionou por um tempo, eu consegui ter essa clareza, mas dava muito trabalho, gastava muito tempo. Então, alguns dias atrás, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi pesquisar por alguns aplicativos para usar, ou alguns sites. Algo que talvez, conectasse no meu banco lá, mostrasse automaticamente os meus gastos, ou algo que eu pudesse subir algum arquivo, ou pelo menos organizar as coisas de uma forma mais rápida e mais fácil. E aí eu achei alguns sites, alguns aplicativos que fazem isso, mas achei eles muito complexos, muito difíceis de começar a usar, ou com muita coisa, né? Eu queria uma solução mais rápida e simples. Eu tinha 2 grandes objetivos. Primeiro era ter clareza de onde estava indo o meu dinheiro, com o que eu estava gastando. E segundo, eu queria que a minha solução que eu encontrasse para isso fosse algo simples que não tomasse muito meu tempo. Nem preciso dizer que eu não achei uma solução no mercado para isso. Então eu resolvi criar a minha própria solução. E a ideia então é o seguinte, eu vou criar um site chamado O Que Gastei. Nesse site, com uma forma assim, muito simples de apenas um clique, o usuário vai poder subir as faturas e os extratos dele nesse site que ele vai retirar do banco dele, e aí uma IA vai processar essas faturas, esses extratos e gerar relatórios, análises, categorias para o cliente ver. E aí, com todo esse processo que é muito simples, só precisa um clique, né? Que é só subir lá o arquivo que você tem. O que você vai conseguir, ele vai responder para você o que você mais gastou. Ele, por exemplo, vai categorizar todos os seus gastos lá, seus lançamentos do banco, ele vai pegar que você gastou um restaurante, depois você pagou uma conta num mercado, você saiu com um amigo, comprou um hambúrguer, ele vai juntar tudo isso numa categoria de alimento e ele vai falar que você gastou, R$1.500 com alimentação esse mês e que esse gasto tá muito alto, que dá pra você rever isso aí. Ou então ele vai pegar as transferências que você fez e ele vai perceber que você gastou muito dinheiro saindo, indo em festa, alguma coisa assim, e ele vai falar que você gastou muito dinheiro com isso, ou você gastou muito dinheiro porque ele percebeu que você gastou muito em estabelecimentos de roupa, né? Comprou muita roupa esse mês, e ele vai falar isso pra você. E o pulo do gato aqui é essa simplicidade, porque tem muitos aplicativos gigantes que fazem sua gestão financeira, querem cuidar tudo do seu dinheiro, mas o meu objetivo aqui não é esse. Eu queria só um site que eu entrasse, uma vez por mês, pra abrir ele e com um clique descobrir qual é a coisa que eu tô mais gastando dinheiro e comparado com os meus outros gastos, ver por que eu tô gastando tanto dinheiro com isso e repensar pro próximo mês, né? Pensar, gastei muito com roupa e saindo em restaurante esse mês, no próximo mês eu vou dar uma controlada, porque isso foi cerca de 40% dos meus gastos, no próximo mês eu vou querer que seja mais ou menos 20%. Só isso, não preciso ficar o mês inteiro fazendo o controle, a gestão disso, para depois ter relatórios, depois ter os dados, não. É só clicar uma vez, pronto, já sei,
Gastei aí 5 minutos, mês que vem eu gasto mais 5 minutos. Bom, agora que eu já tenho a ideia pronta, vamos codar. Bom, gente, esse aqui é o primeiro dia criando o Sais e eu vou mostrar para vocês aqui como eu comecei tudo. Agora então eu vou dar um pouco de contexto para vocês. Eu já trabalhei como programador já por 7 anos, trabalhando para grandes empresas multinacionais, aí, empresas internacionais, trabalhei para gringa, ganhando salários aí consideravelmente altos, aí de 18 mil reais. Recentemente eu me demiti, tô criando meus próprios projetos aqui pela internet agora. Mas uma coisa que faz muito tempo que eu não faço e que sinceramente eu não fiz muito durante a minha carreira foi criar coisas do absoluto zero. Então, por sempre estar em ambiente corporativo, sempre trabalhando para outras empresas, eu sempre chegava assim, já tinha um sistema criado, né? Ou já tinha um sistema base que eu usava de referência para criar o meu sistema. E desse jeito é muito mais fácil algumas coisas. Então, para você aí que está procurando seu primeiro emprego, não tenha muito medo disso, tá? Porque provavelmente de criar algo do zero, né? Porque provavelmente quando você entrar numa empresa já vai ter algo criado lá, que é só você se adaptar e copiar e fazer da boa forma que já foi feita. Mas como eu vinha dizendo, já que faz muito tempo que eu não crio algo do zero, recentemente eu estava criando usando o Next.js, agora eu decidi testar uma coisa nova, e que anda muito em moda ultimamente, que é o Vibe Coding, ou programar utilizando IA. Bom, eu não pretendo estritamente fazer Vibe Coding, né, porque, para quem não sabe, Vibe Coding é você ficar programando só na vibe, assim, de boa, né? Por quê? Porque desde que surgiu a IA, tem algumas pessoas que conseguem programar utilizando só a IA, né? Então ficar só falando pra ela lá, pô, cria aí um site pra mim, agora coloca o fundo verde, agora cria um sistema de login, agora cria um sistema de pagamento e só vai conversando assim com o computador, com a IA, e ela vai criando todo o sistema para ele. Mas isso é muito perigoso por vários motivos. Pode ter várias falhas de segurança, você pode estar criando muito código morto, porque você pode estar fazendo seu vibe coding aí, depois você manda alterar alguma coisa, e a IA ela deixa todo aquele código morto na sua base de dados, no seu código. Então vibe coding tem sim muitos problemas, principalmente se você está trabalhando em alguma empresa, não está criando um projeto só pessoal. E também existe a diferença entre você realmente fazer vibe coding e não codar nada, ou você usar a IA como auxiliar na sua codificação, na sua programação. E esse é o meu objetivo. Eu vou tentar usar bastante a inteligência artificial para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo eu ainda vou programar, vou mexer no código, vou alterar o que eu quero. Se é uma coisa fácil de mexer, vou lá e mexo. Ou sempre lendo, sempre verificando tudo que a gente está construindo utilizando a IA. Então, já nessa pegada, a primeira coisa que eu fiz aqui foi, eu abri o Gemini aqui no caso. Primeiro eu tentei usar o ChatGPT, mas eu não gostei muito do resultado, então eu resolvi aqui abrir o Gemini e passei esse prompt aqui para ele, ó. Falei, vamos criar um site juntos, o nome do site vai ser o que gastei, esse site vai ser apenas uma página, e passei aqui algumas especificações das features, da primeira feature que eu queria que fosse criada, que é fazer o upload de um CSV, esse CSV ser lido, e aí utilizando o IA do Gemini aqui no caso, que foi aqui que eu testei, e aí ele vai gerar alguns gráficos, algumas tabelas falando aí os dados que eu queria que fossem apresentados. Bom, e para minha surpresa ele gerou um código aqui, ó, bem legal, e gerou tudo em um HTML só. Então vamos subir aqui, ó, criar esse HTML, salvar e vamos ver o que ele fez. Então olha só, galera, que interessante. Esse aqui é o site que ele criou, ó. Dá para eu selecionar um arquivo aqui, eu posso jogar aqui o meu arquivo de fatura e eu posso colar uma chave do Gemini aqui para utilizar. Bom, então eu vou pesquisar aqui, ó, Gemini API Key, e aí eu consigo vir aqui no site do Gemini e pegar uma chave de graça aqui e utilizar ela. Vamos testar para ver se funciona. Então eu posso clicar aqui em analisar gasto e olha só, ele está consultando, mas deu um erro. Bom, gente, o erro que ele deu aqui, ó, eu já encontrei aqui rapidinho, é porque ele está usando um modelo do Gemini que não está suportado aí para o meu plano de graça. Eu acredito que seja isso, então eu vou mudar aqui para um modelo que dá pra gente usar de graça. Bom, já salvei aqui o arquivo, agora então é só dar um refresh aqui, vamos jogar novamente a nossa API Key e subir o arquivo e testar. Bom, gente, usei aqui um arquivo falso que eu gerei para mostrar para vocês. E, ó, ele conseguiu fazer aqui o que eu queria, né? Olha que interessante, né? Ele separou aqui tudo por categoria, criou uma tabela aqui bonitinha, tudo com esse design bem minimalista. E, ó, eu descobri aqui, ó, que
maior gasto foi com, nesse caso, a fatura do cartão, né? Porque isso aqui ele recebeu 11 mil reais aqui, e aqui ele acabou detalhando o que ele recebeu, mas, cara, já tá bem promissor isso aqui, e é legal porque ele utilizou a IA para ler o CSV, então ele consegue ler qualquer formato de CSV, ele vai deduzir lá qual que é o formato, então dá para pegar o extrato, a fatura de qualquer banco. Isso é bem interessante, né, gente? Gente, eu tava tentando rodar mais aqui e começou a dar vários erros aqui. E aí eu percebi que o que aconteceu, eu achei que era algum problema com a minha aplicação, mas olha, já um problema aí da vida real pra vocês, ó. Tem esse site aqui, por exemplo, que é o status do Google Gemini aqui, do AI Studio, e, pô, deu erro aqui, ó. O pessoal aqui falou que tava dando problema, então realmente não era culpa minha. Uma instabilidade do Gemini mesmo. Então, gente, às vezes o problema não é o seu código, o bug que você construiu, às vezes o problema é da empresa terceira. Aí já teve vezes que caiu o Amazon, por exemplo, né? Então, para você descobrir sempre se o serviço está funcionando, você pesquisa lá o nome do serviço, tipo Amazon, ou nesse caso aqui Gemini, status, né? E aí você vai chegar na página de status que mostra se está funcionando ou não. Então agora eu vou esperar um pouco e depois continuar a programar. Bom, gente, agora é o final do dia 1 aqui criando o SAIS. Eu vou mostrar para vocês as duas coisas principais que eu fiz hoje. A primeira é que eu dei um trato aqui no site e terminei as principais features dele. Bom, eu fiz tudo usando aqui ó, o chat com o Gemini mesmo e não foi da forma mais eficiente possível. Na verdade, foi bem longe disso, porque eu fiquei copiando o código do Gemini, jogando para o meu editor aqui, para o VS Code, depois voltando o código para lá, então não foi feito de uma forma eficiente, mas cara, deu muito certo. Então a primeira coisa que eu tenho para mostrar para vocês é aqui que realmente eu fiz a principal feature aqui funcionar e de uma forma bonita já. Então dá pra gente subir aqui o extrato, eu subi aqui um extrato fictício novamente, a gente clica para analisar os gastos e ele gerou aqui, ó, ele mostrou aqui, ó, os principais gastos, ele pegou a categoria que teve mais gasto, que foi transferências / Pix. E aí ele gerou aqui um detalhamento do que foi gasto. Aqui, ó, ele gerou aqui um monte de nome, um monte de Pix aleatório. Ele também aqui ó, separou em categorias todos os gastos e inclusive eu coloquei aqui no final um conselho do analista. Ele fala, seus maiores gastos foram em contas e transferências. A fatura do cartão e tal é um valor muito alto. Pô, toma atenção nisso aí, né? Então aqui ó, já tá funcionando bem bonitinho. O site também tá responsivo, né? Então, ó, dá pra gente usar aqui no celular também. Então esse foi o maior avanço aí no primeiro dia. E além disso, vocês estão vendo aqui que ele já tem um endereço aqui com HTTPS, eu já subi ele para produção. Então eu usei aqui o Vercel, que é um site que eu aprendi a usar lá no curso do Felipe Deschamps. Inclusive tem um link na descrição aí se vocês quiserem ver. E, pô, muito legal aí, eu usei aqui a Vercel para subir facilmente o meu site em produção. Foram os dois grandes avanços que eu fiz hoje. E falando em organização financeira, se você quer aprender a investir, eu recomendo muito para vocês, eu não canso de recomendar a AUVP, que é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil inteiro, cara. Bom, a AUVP gentilmente patrocina aqui o canal, mas eu há muito tempo, já bem antes de criar esse canal no YouTube, ou antes de começar a criar conteúdo na internet, eu já era cliente da AUVP. A AUVP é um curso 100% online e pensado totalmente para quem quer organizar a vida financeira com segurança, aprendendo a investir do zero ao avançado. Eles já têm mais de 60 mil alunos e só uma reclamação real lá no Reclame Aqui. Então é um curso realmente com muita boa reputação, cara, reputação ótima. Eles são tão confiantes no produto deles que inclusive eles falam aqui, né, aprendizado garantido. Se você concluir todas as aulas e não se sentir seguro para investir, emitir seu certificado, nós devolvemos todo o seu dinheiro. Eu pessoalmente sou muito grato ao VP porque graças a eles hoje eu me sinto muito seguro investindo. Então, se você ganha pelo menos R$ 4.500 aí por mês, já faz sentido para você fazer isso aqui, ó, análise de perfil da UVP. Então você clica aí no link da descrição que eu deixei para vocês, faz a sua análise de perfil e vê se faz sentido para você fazer o curso deles e também vai ver se o LVP considera que faz sentido ter você como cliente, porque precisa fazer sentido. Eu invisto já há muito tempo e eu digo para vocês que investir não é sobre ter rios de dinheiro, é sobre você ter o controle, então é melhor você começar o quanto antes possível.
Bom dia, gente! Chegamos aqui para o dia 2 criando nossos SAIs e hoje eu tenho um objetivo aqui muito importante, que é o seguinte: minha forma de desenvolvimento com IA aqui estava sendo muito não eficiente, porque eu tô só copiando e colando tudo aqui, ó, os códigos do Gemini, eu ficava copiando e colando pro Visual Code e isso não tá eficiente definitivamente. Eu quero arranjar uma forma mais eficiente e eu decidi aqui testar o cursor, né? Isso aqui com certeza não é uma propaganda, tá, gente? Mas eu, já ouvi falar bastante do cursor, já experimentei ele algumas vezes, mas nunca usei muito de verdade. Repetindo, não é uma propaganda, mas eu gosto muito da ideia dele, porque ele não é totalmente vibe coder assim, né? Ele deixa você bastante ainda codar, ele mostra lá todo o código que ele tá fazendo. É uma IDE mesmo, né? Eu sei que parece bastante o VS Code, então eu acho que vai ser uma boa opção aqui para eu vibe codar, mas ainda codando, né? Então nesse vídeo a gente vai experimentar o cursor aqui juntos. Bom, então eu tô experimentando aqui o cursor, eu tô gostando bastante, gente. Já usei bastante aqui. A caixinha para você conversar com o agente, dá para você trocar aqui entre agente de IA, um planejador que vai planejar os steps que você tem que fazer, debug, tem esse aqui que eu usei bastante também, só para fazer uma pergunta, você conversar com a IA, tirar algumas dúvidas, tanto sobre o seu sistema, quanto alguma dúvida mais genérica, assim. Ou você pode usar um chat GPT, alguma coisa da vida para tirar uma dúvida genérica. Aqui do lado esquerdo vocês podem ver que ele é igualzinho o Visual Studio Code mesmo, então ele tem aqui... E cara, ele já criou vários arquivos aqui para mim, tá fazendo um monte de coisa, e realmente tá funcionando bem legal aqui a ideia do Vibe Code. Eu tô sempre vendo aqui alguns problemas, sempre gero alguns bugs, e aí, por causa aqui do cursor, eu consigo editar facilmente aqui, corrigir os problemas, ou eu simplesmente exponho esse bug para IA e ela mesma consegue resolver, mas já teve algumas coisas aqui que ela não estava conseguindo resolver de jeito nenhum, eu tive que botar a mão no código mesmo. E olha só que legal, gente, o que já eu fiz aqui, a gente teve avanços muito bons, que não são tão notórios assim na interface, mas que deram muitas funcionalidades boas para o nosso serviço. Eu melhorei bastante a UX do nosso site, que para quem não sabe, UX é User Experience, né? A experiência do usuário. Então a primeira grande coisa que eu fiz aqui hoje foi adicionar isso aqui que é o sistema de login. Então eu posso clicar aqui para sair, eu posso clicar aqui para entrar. Eu fiz ele aqui nesse formato mais moderno, que ele só abre aqui uma caixinha aqui na direita, é uma forma que é usada bastante hoje em dia. E aí eu posso colocar aqui, ó, vou cadastrar um e-mail, @gmail.com, e vou botar aqui uma senha qualquer, cadastrar. Bom, ele vai criar a minha conta e vai logar. Isso, logou para aqui, ó, olá, Gmail. E, bom, aqui dá para ver as minhas análises que eu já fiz no passado, então essa aqui é outra coisa muito legal que eu coloquei, que é o usuário poder ver as análises que ele já fez. Então não é só clicar aqui e ver na hora, ele pode ver o histórico das coisas que ele fez. Então aqui, ó, eu posso clicar para criar minha primeira análise, ele já vai abrir aqui. Joguei aqui o arquivo fictício que eu criei para mostrar para vocês, clico aqui para analisar os gastos. E ele deu um erro, user ID is not defined. Aí, gente, acho que eu corrigi aqui porque a variável que ele estava tentando usar não tinha sido definida. E aí agora ele está lendo aqui e processando os arquivos. Bom, enquanto carrega, outra coisa que eu coloquei aqui é um aviso falando que a inteligência artificial pode cometer erros, então sempre confira os valores dos seus dados oficiais. Eu coloquei também, olha só, um limite de 2 arquivos por vez, então não dá para pôr mais do que 2 arquivos. Eu fiz esse formato aqui de upload, que o arquivo aparece aqui, dá para você colocar um por um, coloca um, depois coloca outro, tira um, tira outro, é bem legal. Ó, análise processada estava com sucesso, ele mostra uma notificação aqui bem legal também, ele mostra aqui o nome do arquivo que você analisou, e mostra aqui todas as informações que a gente quer. Ele mostra as entradas, no caso aqui ele teve um recebimento de 11 mil reais de salário. Ele tem aqui os principais gastos dele, sendo o principal dele a fatura do cartão, logo depois transferências pessoais. Ele mostra aqui o detalhamento do maior gasto, que no caso foi a fatura do cartão. Ele mostra um resumo geral de tudo aqui, o design tá bem legal, né? Ele mostra aqui um resumo, ele fala aqui o que foi cada coisa, por exemplo, teve a categoria compras diversas aqui que ele criou, e nessa categoria ele fala que o gasto foi com essa loja de roupa, vestuário, moda, e essa livraria central, ou por exemplo com educação e esportes, ele gastou aqui com esse fit center, clube esportivo. Muito interessante, né, gente, o que ele faz aqui, ó. Ele sempre tem uns comentários aqui da IA também, ó. Sua renda de 11 mil é um excelente valor para a população brasileira, continue assim. Ou aqui, por exemplo, sobre o principal gasto, ele fala: o seu maior gasto foi a fatura do cartão, 10 mil, isso é 45% dos seus gastos totais. E aí aqui tem o conselho no final. Então, bem legal, né? Tem aqui todas as funcionalidades já estão bem mais polidas
E a gente tem todo esse sistema de login. E por que que eu fiz esse sistema de login? Primeiro, porque eu queria que ele tivesse o histórico aqui das análises e ele pudesse ver. Inclusive, eu fiz aqui um sistema de cache, depois eu fui usando a IA e fui criando um sistema de cache. Então, se eu abro aqui de novo, ele já está carregado, né? Então ele não precisa carregar. E quando ele carrega aqui o negócio que está no histórico, quando eu clico, ele já abre automaticamente tudo, não precisa carregar de novo. A primeira vez que a IA fez, ela tinha feito de forma bem menos otimizada. Aí eu utilizei cache aqui para deixar bem mais otimizado. Então, é aí para você ver, né, a diferença de você fazer o vibe code total ou você codar utilizando IA. Essa é a diferença. Você consegue usar o seu conhecimento para otimizar, melhorar a segurança, fazer as coisas das melhores formas possíveis. Mas o ponto principal aqui que eu fiz o sistema de login, cara, é para isso aqui, ó. Se eu sair, eu vou mostrar para vocês. Porque tem um ponto, como que eu vou monetizar isso aqui, ou como principalmente eu vou controlar o uso do meu site, né? Porque se o pessoal chegar aqui e começar a subir uns arquivos gigantes, fazer, sei lá, 10 mil requisições só hoje, querer processar um monte de gráficos aqui, um monte de análises, vai gastar todo o meu dinheiro, porque o uso da IA aqui, ele é por uso, né? Por tokens utilizados, por processamento e vai gastar muito. Então o que eu fiz, ó, quando a pessoa não está logada, ela pode vir aqui, subir o arquivo dela, né, para não atrapalhar esse fluxo, né, essa experiência do usuário no início, ela consegue já subir o arquivo, ela consegue clicar em analisar gastos, mas ele vai pedir para você fazer o seu login. Então você vem aqui, cadastra sua conta, eu vou criar outra conta aqui, Udemy 2, colocar uma senha, colocar um e-mail válido, né? Colocar uma senha. Então quando você faz o seu cadastro, aí depois de fazer o seu cadastro, ele vai logar e aí você consegue analisar o seu gasto. Então, sem ter um login, você não consegue analisar nada. Primeiramente, eu queria fazer com que o usuário pudesse fazer uma análise de graça sem ter feito o login mesmo, para não criar essa barreira de ter que criar uma conta, né? Mas isso não é muito viável. Por quê? Porque sem o login eu não consigo controlar com 100% de garantia o primeiro relatório criado pelo usuário, né? E eu quero limitar para o usuário só poder fazer uma análise de graça, porque senão, novamente, toda análise que alguém faz, eu gasto meu dinheiro. Então eu não quero deixar a pessoa fazer análises infinitas e gastar o meu dinheiro infinitamente. Então, para isso, eu exijo que a pessoa tenha uma conta para poder fazer a análise dela. E como vocês já puderam entender, eu acho, né? Futuramente também, provavelmente amanhã, eu vou adicionar aqui o sistema de pagamento, né? A monetização do site. Então, a criação de conta já é o primeiro passo para a gente fazer a monetização do site. Bom, gente, esse é o progresso do dia 2. Eu fiz bastante coisa aqui. Não parece que é tanta coisa, mas dá um trabalhão. Outra coisa bem legal é que eu conectei aqui o banco de dados, cara. Então eu tenho aqui, ó, eu usei nesse caso MongoDB. Por quê? Porque todos esses relatórios aqui, eles são um grande JSON, que é salvo depois, que é um formato de arquivo para armazenar dados. E aí quando a gente tem esse sistema assim, né, que eu posso mudar esse JSON sempre que eu quiser, criar uns formatos diferentes e tudo, o site ele basicamente gira em volta desses JSONs, isso é um grande caso de uso para a gente utilizar MongoDB, por exemplo, né, um banco aqui de chave-valor. Ou mais especificamente, um banco de documentos, né? Por quê? Porque o MongoDB ele é um banco de documentos que ele, tudo nele gira em volta disso, de documentos JSON. Então isso aqui tudo, ó, cara, se eu mostrar aqui para vocês, ó, clicar para editar, aqui, ó, eu consigo visualizar como documentos JSON. E aqui tem uns IDs, tem a senha aqui, né, mas ela tá criptografada e, é uma senha aleatória aí que eu criei, então não tem problema mostrar para vocês, mas aqui tá o banco de dados que eu tô usando na aplicação de produção já. Olha que interessante, né? Eu criei aqui no MongoDB, então outra grande evolução que eu tive hoje aqui no nosso site, no nosso SAIS. E já que aqui a gente tem transparência total, eu vou falar para vocês já que eu tô gostando bastante aqui de usar o cursor, hein, cara? E eu paguei a versão Pro dele, então no começo eu tava usando a versão de graça, só que aí rapidinho acaba a versão de graça, ele já acaba o contexto lá que ele consegue usar, e aí eu paguei a versão Pro, peguei um mês pra experimentar, né? E vamos ver aí se eu vou gostar, continuar usando o cursor. Eu tô gostando bastante, aí fica aí de recomendação, de boazinha pra vocês aí, não é nenhum patrocínio nem nada do tipo. Bom dia, pessoal! Mais um dia aqui criando o nosso SAIS e hoje, na verdade, vou fazer a junção do dia 3 e 4 aqui, tudo em uma coisa só, porque já passou os 2 dias e a gente colocou algumas funcionalidades muito importantes aqui no nosso SAIS. Então, a primeira coisa muito importante que eu fiz
foi o login com o Google. E a gente consegue ver ele aqui, ó, né? No botão de entrar, eu coloquei esse botão aqui, ó, continue com o Google. E aí você clica aqui e você consegue fazer login com a sua conta do Google. Melhora muito a experiência do usuário e eu, pessoalmente, cara, não consigo usar um site que não tem esse tipo de login. Eu fico muito desconfortável num site que você é obrigado a vir aqui, cadastrar o seu e-mail e tal. Dá muito trabalho, cara, eu não gosto disso. E como eu disse, né, eu tô fazendo aqui através do cursor, tá sendo uma experiência legal. Então eu tô meio que vibe codando esse site, mas aqui na parte do login com o Google eu tive que fazer algumas alterações. Por exemplo, eu tive que acessar aqui o console do Google Cloud, e aí, felizmente, eu já trabalhei bastante com o Google Cloud na minha experiência quando eu trabalhava no C6 Bank, por exemplo. Então eu já reconheci rapidinho o problema aqui, eu tive que fazer uma configuração aqui no IAM, que para quem não sabe é onde a gente configura as permissões do nosso projeto aqui no Google Cloud. E aí eu tive que adicionar aqui um usuário com o domínio que é o meu domínio, né, para ele poder fazer aqui as operações necessárias. Então eu tive que fazer algumas correções aqui para fazer funcionar o login com o Google, mas deu certo, deu um trabalhinho, mas deu certo, foi bem legal esse aprendizado. E agora um outro ponto muito legal que eu adicionei foi a monetização, os pagamentos. Então aqui, ó, quando a gente vai fazer, se a gente fizer login, primeira coisa, né, se o cara coloca aqui tentar fazer uma análise, ele já pede pra gente logar. Por quê? Porque eu precisava desse controle de se o usuário tá logado para fazer as análises. Isso para eu evitar que o usuário não abuse do sistema e consiga fazer um monte de análise de graça, né? E aí, depois de logar aqui, o usuário, quando ele vai tentar fazer mais uma análise, o sistema prompta aqui uma forma de pagamento. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, gente, entrei numa conta que tá com 0 créditos, então o cara já usou a análise de graça dele. E aí, se eu tento fazer mais uma análise, ó, o que acontece? Ele aparece aqui uma mensagem. Ah, nesse caso aqui tá pedindo para verificar o e-mail, porque eu também coloquei verificação de e-mail. Porque eu não queria deixar o usuário ficar criando um monte de conta com e-mails falsos para poder ficar fazendo várias análises de graça também. Então eu coloquei essa verificação de e-mail para garantir que o usuário não haja de má fé e fique criando várias contas para abusar do sistema. E bom, já que apareceu aqui, então eu vou explicar essa parte para vocês. Então agora vamos falar do sistema de verificação de e-mail. E aí então ele faz aqui a verificação de e-mail, ele fala que enviou aqui, a gente pode reenviar o e-mail, ó, se eu clicar aqui, ó, reenviar e-mail, ele reenvia o e-mail de verificação. E aí o que eu utilizei? Eu utilizei esse site aqui chamado Resend, que é uma plataforma aqui para a gente fazer envio de e-mails. E aí aqui ele já mostra, né, todos os e-mails que foram enviados aqui, que eu utilizei. Ó, acabei de reenviar um e-mail, né? E aí ele tentou reenviar aqui, só que deu esse status bounced. E o que significa isso? Significa que o e-mail foi rejeitado, ele não chegou no destinatário. Por quê? Porque esse e-mail aqui não existe, no caso, né? E aí deu esse erro. Mas quando funciona aqui, por exemplo, aqui o e-mail de bem-vindo ao Premium, aqui, ó, né? Quando eu fiz a assinatura aqui no contato, ele mostra aqui o preview do e-mail que foi enviado, mostra o horário que foi enviado, bem legal aqui, né? Essa plataforma que eu nunca tinha utilizado antes, esse Resend. Bom, aí eu criei uma outra conta aqui então, com esse outro e-mail válido agora, para mostrar para vocês aqui o e-mail que a gente recebeu. Aí ele tá aqui, ele recebe e-mail, a gente pode clicar aqui, confirmar e-mail, e aí o site vai confirmar e te redireciona para o site lá, agora já logado aqui na sua conta, com o seu 1 crédito disponível para ser utilizado. A gente clica aqui e você pode utilizar o seu crédito. Bem legal, gente. Bom, ele terminou aqui de fazer uma análise e agora tá aqui falando, né, que tá com 0 créditos porque ele gastou a análise de graça. Agora se eu tentar fazer mais uma análise, quando eu clicar aqui, aí ele vai pedir o upgrade pro plano Premium, que é R$10 por mês, e você tem acesso a 20 análises mensais que se renovam todo início de mês. E aí quando você clica aqui para fazer a assinatura, ele te redireciona pro Stripe, que foi a plataforma que eu escolhi aqui para fazer os meios de pagamento, né? O gateway de pagamentos. Ó que legal, né, gente? E aí, cara, essa foi um dos pontos mais que eu me diverti fazendo esse projeto, né? Mexer com o Stripe ou com uma plataforma de pagamento aqui no caso, né? Eu conheço bastante também que tem o Abacate Pay, pô, que tá muito famoso aí na comunidade brasileira e que eu recomendo totalmente aí, que é do Daniel, né? Muito legal, dei uma olhada lá no Abacate Pay. Eu acabei utilizando aqui o Stripe, porque foi o mais padrão e porque o que eu acabei utilizando no Vibe Coding lá da IA. Mas o Abacate Pay também é uma ótima opção aí para você aí que está criando seu SaaS. Bom, e aí que foi muito legal e interessante porque
isso de você utilizar meios de pagamento no seu site é uma habilidade muito legal de você saber criar, né? Porque a partir disso você consegue monetizar qualquer site, qualquer aplicação sua. E aí o Stripe, eu vi aqui, ó, que ele tem toda essa plataforma aqui, né? Esse dashboard para você utilizar. Dá para você ver aqui o dinheiro e tal, quanto que foi utilizado. Tem um monte de... Tem R$ 70 aqui porque eu fiz um monte de teste usando dinheiro de verdade, cara. E aí, eu sei que tem, né, dá pra fazer em ambiente de sandbox aqui, fazer os testes e tal. Eu fiz também em ambiente de sandbox, fiz depois com dinheiro de verdade, que eu fiquei fazendo um monte de teste, né. E aí você consegue ver as inscrições aqui, ó. E aí, por exemplo, se a gente fizer a inscrição lá, não vou fazer agora, ela vai aparecer aqui. Eu já fiz várias inscrições aqui, já cancelei, fiz outras. E aí aqui, por exemplo, tem uma que tá cancelada, ó. Ela tá ativa ainda porque quando você faz o cancelamento ele continua funcionando até o final do período que foi cancelado, mas ele já tá aqui com a flag falando que esse plano foi cancelado porque o usuário quis cancelar. Mas bem legal, né, gente? E aí eu loguei agora aqui numa conta que já tá com o plano premium, né, que é aquela que eu mostrei pra vocês. E aí aqui ele mostra que você tem 19 de 20 créditos, porque eu já fiz uma análise, já fiz mais análise dessa conta aqui na verdade. Aqui dá pra você ver, né, a análise que eu fiz e tal. Foi uma análise utilizando o plano Premium. E aí, se você clica aqui para gerenciar, você consegue ver o seu plano aqui no Stripe e você consegue cancelar ele. Aqui no caso, dá para descancelar, né? Porque ele já foi cancelado. Eu também coloquei mais algumas funcionalidades bem importantes aqui pro ciclo de vida do usuário, né? Então eu coloquei, por exemplo, aqui o esqueci minha senha. Então aí a pessoa consegue colocar o e-mail dela aqui e ela recebe a possibilidade de poder alterar a senha dela aqui. Então, com isso, o nosso site, a nossa aplicação já tem todas as funcionalidades que eu queria que ela tivesse. Já é um MVP, né? O mínimo para ele poder ir para produção. Então, com isso, eu finalizei todas as funcionalidades. Então, agora eu tô fazendo toda uma limpa no código, vendo se tem algum problema, se tem algum bug, se tem alguma vulnerabilidade, e tô corrigindo, fazendo alguns testes, né? Validando se está funcionando tudo, para poder finalmente lançar em produção no nosso dia 5. Bom dia, galera! Então, finalmente, dia 5 aqui do nosso projeto, e hoje o objetivo é a gente lançar o nosso produto, ter os nossos primeiros usuários, e eu vou conversar com vocês aqui a conclusão dessa experiência que eu tive. Então, gente, sobre marketing, qual foi a primeira coisa que eu pensei em fazer aqui, inspirado no youtuber André Elias também, que eu gosto bastante do conteúdo dele. Eu vi que ele, quando ele criou o SaaS dele, ele divulgou num Reddit, então eu pensei em fazer isso também, só que eu encontrei um grande problema aqui. Eu percebi que aqui no Reddit de investimentos, que é onde eu ia postar, tem uma regra aqui chamada regra 3, autopromoção indiscreta. E ele proíbe você divulgar o seu próprio conteúdo ou o seu próprio produto. Então eu não vou conseguir postar aqui nesse Reddit. Eu até tentei aqui, mas eu acho que meu post vai ser bloqueado. E bom, essa era basicamente quase toda a divulgação que eu ia fazer. Eu não ia fazer muita divulgação, eu ia mais esperar para divulgar aqui no nosso canal do YouTube, mas eu também vou divulgar para o pessoal do Instagram para ver se eu consigo meus primeiros usuários. Não precisa ter os primeiros clientes, mas eu queria os primeiros usuários para eu ver se alguém consegue usar, dar algum feedback. Então eu vou gravar um story aqui agora para divulgar para o pessoal do Instagram. E aí, gente, então, eu criei um SaaS, é o primeiro que eu vou lançar aqui na minha vida, e o nome dele é o quegastei.com, cara. E esse SaaS aqui, o objetivo dele é você, com um clique só, poder subir aqui o seu extrato ou a sua fatura bancária, e aí ele vai mostrar para você todos os gráficos e uma análise do que você gastou nesse seu último mês, nesse arquivo que você subiu. E qual que é a grande pegada aqui, qual que é o grande diferencial? É que você pode subir o extrato ou o arquivo de qualquer banco, não importa qual é o nosso sistema aqui, ele vai analisar e vai conseguir identificar quais foram os seus gastos. Bom, gente, postei aqui no meu Instagram e, cara, já deu resultado. Teve uma primeira pessoa aqui, ó, como vocês podem ver, que criou uma conta. E aí, então, a gente tem o nosso primeiro usuário usando o nosso sistema. Eu tô muito interessado para ver qual tipo de feedback ele vai dar para mim, porque eu pedi lá no Instagram pro pessoal dar feedback. Gente, já passou uns 10 minutos aqui e, na verdade, já tem uns 10 usuários aqui no nosso sistema e o pessoal já fez algumas análises, isso tá sendo bem legal e é muito gratificante, cara, ver o pessoal utilizando um produto que eu criei de verdade e provendo valor de verdade para as pessoas. Isso é muito legal, cara. Até agora ninguém pagou, mas tá sendo uma experiência muito legal, né? Mas só passou
10 minutinhos, vamos ver se alguém vai fazer alguma compra, vai assinar a plataforma. E cara, eu acho que isso aqui foi uma experiência que deu certo só por causa de 3 motivos muito importantes, 3 motivos principais. O primeiro deles é que eu usei uma dor real que eu tinha, né? Então, eu realmente não saí procurando alguma coisa assim para criar e tal. Simplesmente do nada eu tive essa necessidade, eu queria uma plataforma que dissesse para mim com facilidade o que eu gastei no meu mês, né? Com só um clique, sabe? Eu não queria ter que ficar alimentando essa plataforma, eu só quero saber a resposta dessa pergunta, simplesmente isso, né? E aí, então, atacando essa dor que eu tinha, eu realmente criei um produto que ataca uma dor muito específica, mas que resolve ela. Então esse foi o primeiro ponto de sucesso. Segundo ponto, eu não fui nem um pouco perfeccionista. Então o código ele tá todo bagunçado, na verdade, mas a minha prioridade era só lançar o produto mesmo, algo que funcionasse. Eu não tive essa exigência de um código todo muito bem organizado. Então eu não fui perfeccionista e eu fiz então com que essa experiência de desenvolver esse site fosse muito mais divertida para mim. Então eu realmente estava com vontade de fazer isso, foi algo que não ocupou muito, assim, não me cansou demais, então foi bem legal de criar, justamente porque eu não coloquei toda essa exigência em cima de mim. E o que me ajudou muito nesse processo foi o uso da IA, cara. Por incrível que pareça, tá? Primeira vez que eu crio um projeto inteiro assim, usando bastante IA. E o terceiro ponto de sucesso é porque eu coloquei uma deadline. Eu defini que eu ia terminar isso em 5 dias. E deu muito certo, né? Em 4 dias eu desenvolvi, e no 5º dia eu tô só divulgando ele aí, mostrando pro pessoal. Então, muito legal, gente. Muito obrigado por acompanharem essa jornada aqui criando meu primeiro SaaS. Será que eu vou fazer alguma venda? Eu tô ansioso aqui pra ver já os resultados, o feedback do pessoal. O pessoal já tá me mandando umas mensagens aqui no Instagram, falando que gostou bastante do sistema e que tá bem impressionado com a funcionalidade dele. Mas então é isso, terminamos, gente. Muito obrigado pra quem acompanhou o vídeo até agora. Deixe seu like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham curtido acompanhar essa jornada aqui de 5 dias comigo criando meu primeiro SaaS. E é isso. Muito obrigado para quem viu o vídeo até agora e um abraço!